Voltou. Voltou. Quem manda você ser bom de papo, né? O tempo passa rápido, a gente lamenta muito esse tipo de coisa. Mas você estava fazendo uma analogia bastante interessante. Pelé. Então, é porque eu acho que é mais ou menos isso. Pelé jogaria hoje em dia? Jogaria. Jogaria. Por quê? Porque a chuteira é mais leve, o preparo físico é melhor, né? As crianças comem melhor hoje do que comiam em 1950. Exatamente a mesma época, né? 56, quando ele aparece. Exatamente. Olha que coisa. O Elvis começa em janeiro, nacionalmente, né? Conhecido em janeiro de 56 e o Pelé é setembro, né? O primeiro dia que ele joga é 7 de setembro, no time do Santos. Né? O primeiro jogo dele contra o Santo André. Corintinha de Santo André, né? Então eu não tenho dúvida que jogaria. Ele falou isso uma vez, naquela entrevista. Ele faz um show muito grande. Até a gente não falou desse show. Eu esqueci desse show na última vez que a gente conversou. Que é a única vez que ele toca no Madison Square Garden, que é 1972. Dois. Que Ele é um faz uma show. série de shows, né? No Madison Square Garden. Se não me falha a memória, foram 4 dias, dois shows, ou 3. 4 dias ou 3 dias, 2 shows em cada dia. Todo mundo foi nesse show. Todo mundo. Os Rolling Stones foram, os Deep Purple foi, não sei o que. Dizem que até o John Lennon foi, né? Que não, né? Isso é lenda, isso não tem comprovado. O Paul Stanley, do Kiss, conta que ele era taxista nessa época e que ele pega a gente saindo ou entrando no show, ou ele entra para ver um pouquinho e fala, eu vou fazer um dia um show nesse lugar. Enfim, né? É um evento maravilhoso, que nunca tinha acontecido, que é o show em que ele entra todo vestido de azul e que o New York Times define como um ser de outro planeta. É a chegada de um ser de outro... É o título da matéria, é um ser de outro planeta. The A primeira Prince vez and Other. que ele toca a música do 2001, Uma Odisseia no Espaço para Entrar, né? E o show tá todo na internet, todo gravado amadoristicamente, né? Pedaços de Super 8, tá na internet, é maravilhoso esse show. E ele dá uma entrevista, uma das poucas vezes na vida que ele deu uma entrevista coletiva antes de um show. Ele tá com a capa azul, uma camisa toda branca e preta, o Vernon, o pai dele, do lado dele. E que ele fala, como é que está hoje em dia? Ele falou, hoje está muito melhor, os sons melhoraram, os instrumentos melhoraram, a gravação melhorou. Como é que você acha que está o som? O que você acha da música de hoje em dia? Eu acho que está tudo muito melhor, é tudo muito mais melhor do que era quando eu comecei e tal. E ele faz até uma piada com os Beatles, né? Que ele faz assim, tem acho que é um acho que é um besouro, né? Thanks a Beatle, Besouro. né? E nesse show ele canta Something, inclusive. E enfim, é quando ele diz, quando ele fala que os sons melhoraram tanto que eu chego à conclusão de que se continuasse melhorando e continuaram, imagina hoje em dia. Imagina hoje em dia que literalmente, qualquer pato pode gravar. O tal do autotune, né? Que é um programa de computador, um sistema praticamente. A Lisa Marie. Minha cachorra chama Lisa Marie, não é a tua. Tá de brincadeira, é verdade? Lisa, vem cá. Vem cá. Mas, Vem cá. Vem. tá aí um fã de Elvis mesmo, Vem cá, hein? Lisa. Vem cá, amor. Vem. E ela não tá vindo. Tá Arredia. ali. Vamos ver lá. Ver se dá pra ver a Lisa aqui. Ih, não, mudou a câmera. E ela fugiu. Deixa eu ver, ela tá aqui. Olha a Lisa. Safada. Oi, Lisa.
Tá travando. Do que já fez. Mas ele sempre primou por qualidade, né, nos sons dele. Aquele que você citou na última live, Aloha from Hawaii, foi um negócio fantástico num ginásio como aquele, né? Foi produzido para ser show de televisão, né? Não foi produzido... Foi uma coisa que também não era pensada na época. Né? Produzido para ser show de televisão. Eu tive a oportunidade lá na TV Brasil de trabalhar com um cara que se chamava, falecido já, chamado Antônio Faia. Antônio Faia foi discotecário da TV Globo lá atrás. Ele que ajudou a escolher a música do Fantástico, a música do Jornal Nacional, né? E a música do Globo Repórter, que é um Pink Floyd, inclusive. Né? Exatamente. A do Jornal Nacional chama The Fuzz. E naquele tempo eles que escolhiam as músicas, praticamente. E o Faia era um técnico de som que em 1980 foi preparar o Maracanã para ser gravado quando o Sinatra esteve no Brasil, ele que fez o som do show do Sinatra. E com chuva e tudo. Então, caiu uma chuva miserável e o som do Maracanã caiu. Porque quando ele chegou lá, não, pega o som som da mesa, não, ele microfonou toda a orquestra, contra a vontade dos produtores, mas a TV Globo, imagina o poder da Globo naquela época. E aí na hora que vai começar o show, cai uma chuva, e cai o som da produção. Fica o som da Globo. E o som que as pessoas escutam no estádio é o som da Globo, que é o som que ele fez. Porque naquele tempo não se tinha essa ainda, estou falando depois que ele morreu, né? Não se tinha essa consciência de que um show, você pode até ter 100 mil pessoas na sua frente, como teve o Sinatra, que seria a maior plateia da história do mundo, até aquela altura, só que em casa são milhões, então você tem que fazer o show para casa. Exatamente. O seu foco não de apresentação, né, mas o seu foco de produção tem que ser o show televisivo. E isso muita gente não entendia, e naquela época também, né? Em 73, então. Mas aquele show foi produzido para a TV, né? Ele foi produzido para ser transmitido por satélite. Então, tanto que ele foi gravado, ele foi ao vivo e gravado. Ele foi gravado na véspera, um ensaio geral foi gravado, e ele foi transmitido ao vivo. Porque se houvesse algum problema, rodava o gravado da véspera. Então não era uma noção. Olha, eu estou na tua mão, eu tenho tempo, eu não sei o seu tempo, a gente voltou para se despedir, mas vamos que vamos. Você falou lá que o Elvis tinha parado de ir na televisão, e se eu não me engano, ele volta à televisão depois que ele volta do exército, e ele é recepcionado por Sinatra num programa para vender relógio, Timex Shows, não é isso? Era um programa que o Sinatra tinha, semanal, que era patrocinado pela Timex, né? E que é um relógio que existe até hoje, inclusive. E era o patrocinador do programa. Era um programa que o Sinatra tinha semanalmente e que ele tinha dito anos antes que o rock era uma porcaria, que ele nunca iria abrir espaço para o rock e tal. E ele acabou cedendo. E eles cantam um dueto que eles trocam as músicas. Né? Exatamente. O Elvis canta Witchcraft. Correct. E o Sinatra canta... Você vai lembrar? Love Me Tender. Love Me Tender. Love Me Tender, exatamente. Num Aliás, eu lembrei o nome da última música. Blue Eyes Crying in the Rain. Foi a última música que Elvis gravou. Elvis cantou antes de morrer, horas antes de morrer. Blue Eyes Crying in the Rain. Não sei a letra. Não sabia que era a última que ele tinha cantado. Foi a última. E esse foi o último show de televisão, de fato, que ele vai. Antes de parar completamente para o cinema, né? E depois só em 68 que ele volta no especial da NBC, que ficou conhecido como Comeback de 68. Comeback Special. Isso. Bacana, Edu.
Eu estava pensando aqui com os meus botões, eu ia até falar no particular, mas eu vou te comprometer aqui ao vivo, aqui, principalmente com a Lúcia, de testemunha. Você, como eu disse lá na nossa primeira live, você é um dos jornalistas que a gente pode te chamar para comentar qualquer assunto, que você vai saber comentar, que você vai saber colocar para as pessoas de uma forma clara, de uma forma até mesmo didática. Vamos combinar aqui, depois a gente amadurece a conversa, não quero te colocar numa sinuca de bico, não. Vamos combinar uma live mensal, assim, a cada sábado, último sábado de cada mês, para a gente comentar os assuntos que aconteceram no mês, assim. Poxa, a gente poderia estar falando dos movimentos antirracistas nos Estados Unidos, das eleições americanas. A gente não pode falar de antirracismo e não lembrar de Elvis, que era um cara que apoiava a música negra, apoiava músicos negros, tinha seu backing vocal composto das negras e negros. Quer dizer, é um cara que nasceu e cresceu nesse meio. A gente até sabe que ele poderia ser hoje um republicano meio, né, maluquinho aí, meio direitista, essas coisas, mas algo que ele nunca seria um racista, né? Eu acho que, inclusive, teria dificuldades em se posicionar nesse momento. Porque é engraçado isso, porque ele era uma figura contraditória, né? Muito contraditória. Sempre com essa coisa, por exemplo, era ferrenhamente antidrogas. Sim. Só que morreu... Tanto que... Né? Só que morreu... Por drogas lícitas. Né? Só que ele não via no que ele... aí que está a contradição. Ele não via no comportamento dele algo errado. Assim, o que é muito também... É muito perceptível nesses movimentos muito radicais, né? Que se julgam muito acima dos outros, ou muitas vezes que julgam os outros, né? Que só se percebem como fazendo o certo, enquanto muitas vezes estão fazendo o errado. Né? Estão fazendo o errado quando você se coloca na visão do outro. Estão se fazendo o errado quando você debate o tema com um pouco mais de profundidade. Mas não. E muito influenciado, né, ali no sul dos Estados Unidos não podia ser diferente, pela força da igreja evangélica. Né? Então, ao mesmo tempo em que era um cristão fervoroso, tinha amantes, muitas. Né? Inclusive deixava a Priscila em casa para ficar com outras mulheres enquanto estava viajando. Né? E não via nisso uma contradição, e não via nisso uma contradição àquilo que ele acreditava. Né? Então eu acho que ele teria dificuldade... Não era pecaminoso. Exato. Eu acho que não iria... Talvez ele não tivesse dificuldade, vou colocar melhor, ele não tivesse dificuldade em se colocar. Né? Eu acho que ele seria republicano, sim. Mas eu não o vejo em cima de um palco para defender um partido político, como enquanto ele foi vivo ele nunca fez. Né? Que já existe. Sinatra subiu inclusive nos dois palcos. Né? Sinatra fez shows para democratas e republicanos. Né? Marilyn Monroe, famosíssima, né? O surgir dela no aniversário do presidente Kennedy. Né? E outros artistas se posicionavam nesta época e Elvis não. Né? Então eu acho muito difícil que ele se posicionasse, muito embora eu o vejo também como... Até porque ele era pró-armas, né? Ele era muito... um dos fetiches dele era ter armas, né? Manipular armas, mexer armas. Dava tiro na televisão quando não gostava de algo que via. Não era um ser humano perfeito, na minha opinião, mas como nenhum outro. Como nenhum de nós, né? Mas acho que ele não tinha essa pretensão de fazer com que os outros o seguissem. Principalmente politicamente. Eu acho que não.
Uma das grandes questões dele, existenciais, que a gente percebe, é porque ele era ele, né? Porque ele, né? Isso, porque eu Porque não... ele teria sido escolhido. Isso. Porque ele acreditava que tinha sido escolhido, né? Exatamente. Com um irmão gêmeo que nasceu morto, e ele ficou único, inclusive em aparência, quer dizer, ele não teve um irmão gêmeo. Então, o Exato. negócio mexeu muito com ele. Muito, muito. Foi, acho que 10 anos, foi dali de 69 para frente, foi um assunto que o perturbou bastante. E é quando ele se torna mais recluso, né, que é a partir desse momento em que ele vira o dia pela noite, passa a virar o dia pela noite. Né? Dizem que ele começou a utilizar essas drogas lícitas, né, remédio para dormir, para comprar, ele estava no exército. Né? Foi na Alemanha que ele começa a usar esse tipo de coisa, que ele estava longe da família. E ele tinha dificuldade de acordar cedo para o serviço militar, né? Isso, daí dizem que essa é a justificativa pela qual ele se permitia fazer o uso dessas coisas. Estava longe da mãe. Né? E aí, quando a mãe morre, que ele estava no exército nesse tempo, é uma devastação. Eu não me lembro se ele já estava na Alemanha, mas ele estava no exército quando ela morre. Estava no exército. E essa foi uma devastação psicológica para ele muito grande. A mãe era muito importante na vida dele. O Edu, você falou que ninguém nunca disse não para o Elvis. Nos anos 80, não sei se você vai se lembrar, teve um filme chamado, ele foi traduzido para o português como Uma Noite com o Rei do Rock. E o título em inglês é Heartbreak Hotel. É com o David Keys, um ator, com uma história assim, um chinfrim, que um garoto vai sequestrar o Elvis para passar uma noite com a mãe que está em depressão, no dia do aniversário dela, blá, 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 blá. Mas tem uma parte do filme, que eu inclusive postei no Facebook na semana anterior ao 16 de agosto, em que o menino diz para ele algumas verdades que eu imagino que muitos dos seus fãs gostariam de ter dito ao Elvis à época. Deu outra travadinha. Vou esperar um pouquinho. Deu uma travadinha. E ele dizia ao Elvis no filme, você virou as costas para os seus fãs, você hoje é contra aquilo que você era lá atrás, um rebelde, alguém que contestou o sistema, que mostrou coisas diferentes, tal. E aquilo, no personagem vivido ali pelo David Keys, ele sente aquilo, e aí ele resolve cortar os cabelos, voltar a ser um pouquinho mais jovem, aquela coisa toda. Aquilo causa um impacto para ele, ele sente uma vontade de viver, de curtir aquele negócio. Mas depois o filme termina com ele embarcando com o pessoal dele de novo, um show, aquela coisa toda. Você acha que, mesmo que alguém tivesse dito não a ele, poderia ter mudado o curso? É aquele negócio do ser, né? Do ser. Não, acho difícil. Eu acho difícil porque Elvis nunca se viu contra o sistema. Elvis não entendia porque o sistema não aceitava. Elvis nunca se viu como lascivo. Porque tem aquela coisa do... ele contou também, tem gravado isso, das primeiras vezes que ele entra no palco e as meninas começam a gritar e ele vira para alguém e pergunta assim, o que eu estou fazendo? Aí alguém responde para ele, não sei o que é, mas vai lá e faz de novo. Né? Então não é um comportamento pensado para combater sistema, para rebater igreja, para rebater poderes. Não. Não. Era uma autenticidade que foi embalada para virar produto. Né? Exatamente. E não para ser rebelde. Muito embora ele gostasse de James Dean, né? Tinha uma grande admiração por James Dean, ele queria ser James Dean no cinema. Né? Mas nunca vi, em tudo que eu vi, em tudo que eu li, qualquer lampejo de tentativa de ser rebelde, nesse sentido de como eu tenho espaço, como eu tenho voz, vou fazer alguma coisa. Talvez a única vez tenha sido
quando ele faz uma dupla de músicas, que é In the Ghetto. A Lisa derrubando coisa. A Lisa. In the Ghetto, que ele fala de jovens negros mortos em Chicago, né? E quando ele canta If I Can Dream, que é aquela música que termina o especial de 68, que é uma música inspiradora e inspirada, né? Que fala que se eu puder, né, sonhar com um tempo melhor e tal. Foi a única vez que em toda a carreira dele, inclusive ele canta alguma coisa que poderia ser visto com essa transcendência de intenção. Uma canção de protesto, né? Isso, não acredito. Elvis viveu no Sul nos anos 60. Ele estava vivo e bem vivo entre 63 e 68, que é quando morre Martin Luther King, quando morre Robert Kennedy, quando acontecem os movimentos civis, e ele, muito embora fosse ele era um apoiador da música negra, não por ser dos negros, mas sim porque ele via naquilo boa música. Então eu não vejo nele uma intenção política. A música não tinha cor para ele? Não, assim... não no sentido de que tudo era igual. Porque não era e ele sabia que não era. Mas isso para ele musicalmente não fazia diferença. Por quê? Porque ele não via como música dos negros, ele via como música dele também. Porque ele fazia parte daquele ambiente. Embora ele fosse branco e se beneficiou disso, porque não tem cara de Mr. Ed, não há dúvida nenhuma. Exatamente. Mas ele se via imerso, ele numa casa Minha Vida, e dividiu espaço com pessoas negras, frequentava as igrejas na medida em que o branco podia entrar onde quisesse, o negro é que não podia, né? O branco podia circular. Os grandes ídolos deles foram negros, e a gente falou disso na outra live, né? Não dá para dizer que ele se apoderou, roubou a cultura de alguém, porque era a cultura que era entranhada nele mesmo. Entretanto, ele não ajuda, com o poder e o tamanho que tinha, sendo branco, a vencer essas barreiras, inclusive naquele momento. Era um alienado. Se considerava apenas um entertainer. Era um alienado, até porque eu acho que não conseguia vislumbrar poder naquilo que tinha, na força que tinha. Né? Ele dizia, eu sou apenas um entertainer, sou apenas um cantor. Sem visual. O que você falou na live. Sem encontrar. Você falou na live passada, né? Ele não tinha noção do tamanho que ele tinha. Acho que não. Acho que não. Na vida das pessoas, acho que ele tinha como produto. Ele se via como um produto. Inclusive, quando a questão do cinema, ele queria ser um ator e nunca conseguiu ser ator no sentido da palavra. Ele era ele era ele mesmo, com vários nomes, às vezes com barba, né, com várias roupas, para cantar músicas nos shows, vender disco e vender filme. Né? Até como índio. Acho que ele se via como um grande produto. Né? Isso o esvaziava, inclusive, também, mas não como uma força que poderia ter tido influência em outros setores e a ponto de se preencher com isso também. Tanto que teve aquela história lá do Nixon, dele querer falar com o Nixon, queria um distintivo antidrogas e tal. Era meio que para preencher um vazio existencial. Ao passo que ele podia ter feito muito mais, como o Pelé também podia ter feito, né? Porque tinham uma visão de si próprios, talvez, diminuidora dessa força. Né? Não atribuíam a si próprio a importância que eles tinham. Eu vi aí, você mostrou os filmes que você ganhou da Lúcia. Tem algum filme assim que você fala, poxa, esse se passar eu assisto, ou alguma música desses filmes que se você fala assim, poxa, se estiver tocando eu me interesso, ou me dá vontade de escutar? Tem as músicas que ele gravou com a Anne Margaret. Anne Margaret foi uma namorada dele, séria. Né? Foi.
No dia do enterro, ela disse na televisão que uma das frustrações dela era não ter tido um filho com ela. Em que ela não tamanho o amor dela. Porque ela falou que estava namorando com ele e a Priscila estava em Graceland. Né? Foi assim, a tal da contradição, inclusive religiosa, né? A força religiosa dele. Como é que ele ia desfazer um casamento que ele tinha dito, inclusive, para o pai dela que ele ia casar com ela? Exatamente. Trouxe ela virgem para casa, agora ele tinha que casar com ela. Só que a Margaret foi uma grande paixão da vida dele, né, e da vida dela também. Ela era sueca, né, uma ruiva sueca, e eles fazem um filme. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Esse filme tem músicas boas. Traduzido como Amor a Toda Velocidade. Isso, é. A música que dá nome ao filme é ruim, Viva Las Vegas, mas tem até alguma coisa de samba, tal, tentativa de, né? Tem uma outra que é Bossa Nova Baby também, ele canta que não tem nada Bossa Nova Baby. Não, mas Bossa Nova Baby é do Seresteiro de Acapulco, isso, não é? Não. Veja bem, Seresteiro de Acapulco, o que tem a ver com Bossa Nova? Enfim. Mas nesse filme com a Margaret tem eles fazem um dueto em que ela termina jogando ele na piscina. Essa música é muito bonitinha. Essa música tem lembrança com o rock que ele fazia no início, aquele rock and roll bem básico e bem inicial, assim. Né? E há uma outra música do filme em que ele canta num palco, em que eles estão fazendo exercícios tal, e ele chega, agora também não vou lembrar qual que é. Mas esse filme tem músicas que eu gosto. Né? E mais pro fim tem o What I'd Say, que eles cantam, sim, que ele canta e dançam. Isso. Também é um hit que ele volta a gravar depois. Que é uma música do Ray Charles, né? Do Ray Charles. E ele grava ao vivo essa música também. Hey baby, don't you treat me wrong, all night long, alright. Essa música é muito boa, do Ray Charles, inclusive. O Ray Charles toca a vida inteira também. Aliás, ela foi a mais bela e mais talentosa partner dele em filmes, né? Ele teve várias atrizes muito bonitas, né? Que inclusive se lançaram, né? Ursula Andrews, Bond Girl. Então. Foram várias, né? Aquela Deborah, eu não lembro, eu tô ficando velho, eu tô esquecendo o nome das pessoas. Deborah Page, do Love Me Tender. Era uma morena, né? Yvonne Grey, que foi ser a Batgirl no seriado Batman da TV. Então, era tudo sessão da tarde. Né? Exatamente. Acho que era mas o grande filme musical dele. E daí tem algumas músicas que fizeram sucesso também, que tem um que chama G.I. Joe, né? Que é aquele bonequinho depois, que foi na década de 80, voltou, né? Chama G.I. Joe, que é um filme dele, que ele era um G.I., né? Que ele era um soldado, e que tem uma música que chama G.I. Blues, que é bacana também, que fez um sucesso, vendeu um pouco e tal. No filme, inclusive, eles fazem a inserção de Blues Suede Shoes naquele filme. Isso. Saudades de um pracinha. Olha o título. Isso, Saudades de um pracinha. Mas eu acho que perto do todo é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. É muito residual aquilo que a gente encontra de qualidade. E aqui eu não estou falando nem de qualidade propriamente, né? Eu estou falando de músicas que foram gostosinho de ouvir fora do filme, né? Que faz algum sentido musical fora do filme. Que possa ser colocado dentro de uma outra coletânea que a gente encontrasse. Tanto que tem pouquíssimo. Eu não tenho, por exemplo, nenhuma coletânea das músicas dos filmes. Eu tenho coletânea de música gospel, eu tenho coletânea de blues, eu tenho coletânea do começo da carreira, eu tenho coletânea de músicas de grande orquestra, mas música de filme é muito pouco que tem. Eu não conheço nenhuma grande coleção que tenha sido lançado. Né? Acho que os filmes são realmente subprodutos. Mas brigadão por você ter tido de novo
a paciência de vir aqui falar comigo, de falar com o pessoal que nos acompanhou. Eu acho que, assim, além de ser uma conversa gostosa que eu tenho com você e ler aqui o que as pessoas estão escrevendo, fica para outras pessoas verem depois, né? A gente sabe que essa é uma facilidade que tem as lives, então é interessante. A gente pode tentar falar de outros assuntos. Eu não, assim, eu não sei se eu posso comprometer. Não, lógico. No final de semana, porque depois eu não consigo cumprir. Muitas vezes eu faço plantão. Devem aparecer outras coisas para fazer, espero. Devem aparecer outras Tomara. coisas para fazer. Durante o período em que a Sandra, minha esposa, trabalha em Brasília. Né, a gente mora em São Paulo, mas ela trabalha em Brasília. Então, agora que a gente está em home office, ela está aqui, então não tem problema, mas muitas vezes enfim, a gente vai ter que. Ela vai estar em São Paulo, a gente vai ter que resolver coisas de casa, né? Então eu não quero me comprometer, mas sempre que houver a possibilidade, para mim é um prazer. Ainda mais falar de música, conversar sobre. Elvis não só, Elvis eu gosto muito, mas eu gosto de música, eu gosto de música, eu gosto de história, eu gosto muito das conexões que essas coisas têm. Gosto muito do esporte, né? Então a conexão da música com o esporte, da música com a história, da história com o esporte, todas essas conexões, né, me entusiasmam, né? E eu gosto muito de conversar, até porque a gente descobre coisas novas. Você também conhece muito desses temas. Outras pessoas que participam conhecem, mandam coisas para nós. Daí a gente vai buscar um elemento que não conhecia. Às vezes faz uma conexão, porque tem uma visão, né? Mas alguém te dá uma luz sobre um outro lado nessas conversas que a gente tem. E aí a gente consegue encontrar, enfim, sempre papos interessantes e coisas legais para conversar. E é isso que é legal, né? Você vê outros pontos de vista, outras cabeças, outros pensamentos, né? Acabar com esse negócio que a gente está vivendo já há algum tempo, do famoso fla-flu. Você tem razão, eu tenho razão, e no final das contas nenhum de nós tem. A gente vai ficar debatendo, vai ficar discutindo, vai ficar brigando, a gente não... Acabou-se o senso comum, acabou-se a compreensão, o respeito. Olha, está tornando-se um negócio até mesmo chato até da gente estar acompanhando, porque eu estou com a razão, quero que você se dane. Enfim, a gente acaba misturando as coisas e não tem mais entendimento. Essa sensação de que as pessoas não querem ouvir, só querem falar, né? Então, é muito chato, é muito triste. O Wilson Baldini Jr. está aqui, grande homem do boxe e do jornalismo. Homem do boxe, esse aí, tendo uma live com a gente, é uma figuraça ele. Certamente fará, e será muito interessante, porque vai juntar não só... Vai juntar o Sonny Liston com essa história aqui, vai encontrar no Sugar Ray algum motivo para falar de música, ou para falar de história, e, com outros esportes. Enfim, é grande. As conversas crescem por causa dessas coisas, por causa dessas conexões que a gente consegue fazer. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Eu fico sempre feliz de participar. Não, eu te agradeço de novo a tua generosidade, né, e vir aqui conversar com a gente. E vamos conversar, vamos marcar aí, vamos ter muitos assuntos que a sua experiência, que a sua expertise podem ajudar todos aqui a ter um norte. Legal. Eu acho que tem muita gente precisando de um norte. Tá bom? Se quiser sul também podemos ajudar, não tem problema. Pode escolher o caminho, não tem problema. Que não... Pode escolher o ponto cardinal que for, né? O caminho. Desde que você tenha um caminho a percorrer, porque muitas vezes é mais interessante, ou tão interessante quanto chegar, é o caminho que a gente percorre, né? É começar a caminhar, né? Obrigado, Edu. Um abração. Um bom final de sábado para você, um bom mês de setembro. Um abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado a todos.